O meu pai foi nascido no Mogol, né? Mas era um misto, entendeu? Pomonão é o nome de uma grota, de um terreno. Pomonão, não sei porquê, qual o significado. Ficou Antônio Pomonão, Joaquim Pomonão, Sebastião Pomonão, porque foram os meninos nascidos, criados lá. É que nem os Lagoa, não tem ninguém assinando sobrenome Lagoa. Geraldo Lagoa, Zé Lagoa, João Lagoa, que foi porteiro do parque, é por causa da fazenda Lagoa, que é a nossa, que era do meu bisavô. Hoje a gente tem um pedacinho dela, né? Lagoa, aqui já teve imensa lagoa, que tem uma lenda que tem um burro ali, 2 canastas cheias de ouro, atolado onde já foi a lagoa. O ladrão estava roubando os bandeirantes e os capatazes matou ele, mas o burro atolou. Entendeu? Só que eu nunca quis cavar o brejo lá, a lagoa, para caçar não, porque eu não acredito muito nisso não, é lenda. Vai que é mentira, né? Vou perder meu tempo. O pai da minha mãe era da fazenda do Tanque. O pai, o vovô Cidinho. E a avó Mariquinha era da fazenda da Ponte Alta, que é o alto da Serrinha. Entendeu? Ela era uma das filhas mais velhas lá do capitão Severino. Que na logística essas 2 fazendas se encontravam. Entendeu? Então a minha mãe, a mãe dela era da Serrinha e o pai dela era ali do Tanque, então Rodrigo. Então ela é uma beira-serra mesmo, por parte de pai e mãe. O meu pai é que veio do Mogol. Porém os descendentes, né, do meu pai é de italiano e português. O vovô Marcolino era português, veio na imigração. E a vovó Cocota era italiana, nasceu no Brasil, mas descendente italiano. É por isso que eu sou bonito desse jeito, né? Diz que não tem a pesquisa que os italianos são os 10 lindos. Às vezes a moto fura o pneu, o cavalo arranca a ferradura, e dali surge um relacionamento. Mas por que o cavalo arrancou a ferradura? Você imagina que o cara está andando de cavalo num lugar estranho, lá vai para uma festa, ou está trabalhando, ou lá vai num benzedor buscar um remédio, uma raiz. Vários casais tem histórias assim, entendeu? O cara estava indo buscar uma raiz para banhar contra a picada de cobra. Só que era longe. Aí o cavalo arrancou a ferradura e ela ficou meio presa, ela corre, isso dá uma queda do cavalo, um corte. Ele precisava de quê? De uma torquês. Aí a primeira casa que o cara vê, ele vai pedir uma torquês emprestada. Por favor, você tem uma torquês bem emprestada? Eu estou com um cavalo ali, tem que tirar a ferradura dele, senão eu não consigo andar, né? Naquela casa, o pai e os irmãos estão para a roça, trabalhando. Quem fica lá? A mãe. Mas a mãe está muito suja, de fogão, suja de carvão, manda a filha receber. Entendeu? Nasce um relacionamento. Pela educação do cavaleiro, pedindo, agradecendo, obrigado e tal, se apresentando, falando que lá vai lá, que é de tal lugar. Aí já troca um olhar, um nomezinho, que surgiu uma cartazinha, a possibilidade de um convite, vai ter uma missa a tal lugar, um texto, os antigos textos de São Gonçalo, era ponto de encontro. Hoje é tudo na rede, hoje está tudo se exposto. Você está andando de bicicleta, posta, está com os amigos, você está de cara cheio, você posta, tira foto, não. Festinha de casamento você posta. Antigamente não, era coincidência de cavalo arrancar a ferradura, o cavaleiro pedir com educação, entendeu? Não era normal de estar bem arrumado, né? Mas ele ia sair de casa, depois a melhor roupinha, chapéuzinho, às vezes era do irmão ou do pai, já, né? Deu uma aparênciazinha melhor. E a menina, porque a mãe estava muito suja, né? De carvão, com a roupa remendada, ficou com vergonha de ir. Aí o encontro meu com ele disse, pode ter sido assim, né? Não sei, não dá para se expor, ela não gosta muito que se expõe, né? O falecido Joaquim Inácio, pai da minha sogra, ele teve uma família de 13 filhos, entendeu? Alguns filhos dele foi batizado no Pico do Peão. Ele era proprietário de terra na Grota Funda, né, próximo Mogol, que hoje é do Renato Machado, da UEM, e lá nas Areias, vizinho lá do Tacizinho, né? E ele buscou aqui no Quelanente telha para a casa dele. As telhas de coxa, que é o telhado até hoje lá, né? Aquela casinha lá foi aqui da Viticoca. Então quando ele vinha com a tropa
vazia, com os balais sem peso, ele atalhava pelo parque. Saía de madrugadinha, vinha, quebrava o torto, que era um falso almoço, não sempre era uma farofa para não azedar, né? Assim, um mexidão, um tutu, um troço mais forte e seco, né? Assim que chegava, descansava os burros um pouquinho, arrumava a carga e ia embora. Chegava lá de noite, aí descansava um dia, a tropa e eles. Essa luta, levando em lombo de burro nas telhas. Elas estão lá, o telhado está lá. Aí ele conta dessa história, dessa trilha do parque, entrando no lugar que chama as Bengalas, que é nas areias. Sai no muro de escravo, onde teve uma ameaça de fogo, esteve bem perto, depois da Janela do Céu esse ano, né? Queimou uma parte ali. Ali tem um caminho que subia a cavalo, para ir para a missa do peão. Quem vinha do Mogol subia a Sete Cavaleiros, pelo Garnê, Morota Funda, Capim Velho, eu conheço aquela região toda ali. Eu já entrei no parque por 6 entradas, entendeu? Além da guarita, para colher Marcelo em Garoto, entendeu? Fazer travesseiro, com pedreiro lá pela Serrinha, porque minha tia e meu tio que já faleceram, contou uma história pra gente, que eles iam lá em cima para Marcelo, ia em terço do cruzeiro, que subia por ali, e a gente subiu. Com um pedreiro de Belo Horizonte, que trabalhava na obra da lanchonete, entendeu? E ele era evangélico, então os outros tudo vinha pra farra, beber no ligé, dançar o forrozinho. E ele não, ele ficava meio isolado no parque, a gente fez amizade e tal, ele que conheceu meus tios, né, que era um casal de irmãos, Tia Zica e Tilô, que já faleceram. Foi de manhã para lá, almoçou, ajudou a tirar o leite, almoçou, esperou o doce de leite ficar pronto, que deu uma diarreia naquele senhor, porque ele não bebia, não dançava, mas era guloso, né? Acostumado com a marmitinha de minha mãe, já tinha preocupação em não pôr muita gordura, porque ela já era restaurante, se via, né? Já tinha uma orientação, revista 4 rodas. Até mesmo o pessoal do João Pinheiro orientou muito disso, cuidado, a alimentação do povo rural é diferente de quem vem da cidade. Eles não estão acostumados com isso, o excesso faz mal. Entendeu? Eu tinha algo muito bom naquele livro, naquele plano diretor. Você avisa antes, assim, é um autorrismo, a couve feita com a banha do porco, né? Para quem não é acostumado. O leite gordo da vaca, que não é desnatado. E o doce de leite da Tia Zica fez mal, para ser bem dito. O plano diretor era espetacular. Ele tinha uma causa nele, não sei se você chegou a ler bem no início, que era para ser corrigido, certo? De acordo com a necessidade, com a evolução, que poderia ser muito ágil, muito rápido. Aquilo ali foi um dos melhores estudos que a região teve, de topografia, de umidade, de necessidade, de prever o que ia, entendeu? E o tempo foi passando, o Beach Park continuou, desenvolveu, mas poderia ter sido bem melhor, viu? Se tivesse aceitado algumas opiniões, aceitado esse plano diretor. O Beach Park é vista em épocas de campanha, de palanque, né? De 4 em 4 anos, sempre os candidatos vêm e falam que é a galinha dos ovos de ouro. Mas na verdade não existe galinha de ovos de ouro, é que nem fada. Galinha não bota ovo de ouro, gente, senão, entendeu? Tinha alguma fazenda bilionária, né, com ovo de ouro, é lenda, né? A realidade é vaca. O Beach Park é como uma vaca holandesa, produz muito, mas necessita de cuidado. Infelizmente ela é mal cuidada, aí não produz o seu potencial, entendeu? O ouro sempre está abaixo de um cascalho, junto com o esmeril, e sempre está ali. Aí vai para Vila Rica. Vila Rica é porque ele dava muito ouro. Chegou lá, achou junto com o ouro o esmeril, que é preto. Mudou, ouro preto, né? Ouro preto. Aí quando retornou os mensageiros aqui e tal, que era para deslocar para lá, né? A politicagem, os conchaves é do início do mundo. O ser humano traz, né, isso no sangue, na veia. Aí o cara conta pro irmão, pro
suposto cunhado que está interessado na irmã dele, ó, vamos embora que lá está melhor do que aqui. Aí aquele saiu, deslocou, vai embora, os outros logo já alertam, ó, os espertos foram na frente porque lá está melhor, vão abandonar e vai embora, e foram. E quem ficou, que trabalhava, que viu, quis continuar explorando. Então teve muitas histórias após o ouro, de gente que tirou o ouro e não tinha para quem vender. Aí fazia o quê? Põe no jarrim, põe na... Aí já cria-se a outra história. Isso é história, não é lenda para mim, dos tesouros enterrados, e planta uma árvore para marcar. Se tu consegue uma quantidade de dólar, vamos imaginar assim, que é a moeda que vale ouro hoje, uma mala de dólar, tu não tem conta em banco, não tem onde guardar, tu tem que esconder ela mais bem escondida. Qual era a forma de esconder? Enterrar. Os bichos, os felinos, né, têm tendência de enterrar. O leão, o lobo, tudo enterra comida, que é o ouro deles. A onça tampa de galho, ela não tem o hábito de enterrar, mas ela tampa de galho, ela mata o animal. Eu já cheguei a achar animal destraçado pela onça, ela come os miúdos, que é mais saboroso, e quebra galho e tampa tudo, vai coivara para ela voltar e tentar comer mais um pouquinho. E ela tem o hábito de comer, porque a facilidade dela caçar, facilidade, ela tem o hábito de comer fresco. Ela não é que nem o lobo, outros bichos que comem carniça, né? Aí eles têm ideia de enterrar. O ser humano criou a mesma ideia. Então vou enterrar meu potinho de ouro aqui, é um tesouro que eu juntei há anos, eu não tenho para quem vender, senão vou ser roubado, e plantava um marco, a moita de bambu, uma árvore. Mas aqui eu acredito que tem muito ouro enterrado, porque o pessoal continuou garimpando sem ter condição de vender, sem ter o comprador, ficava com medo de assalto, enterrava o ouro. E lá na Catéria dos Barrancados, né, bem próximo da sua casa, morreu a metade da população. Né? Era uma população que ficou de 400 pessoas, morreram 200 subterradas. Não tinha perdido o hábito de plantar, não tinha animais. Estava todo mundo voltado a trabalhar no ouro. Trabalhava em troca de comida. Eles foram embora, estava passando fome, continuou tirando o ouro e esqueceu de plantar. Está lá intertido, mulheres em condição de trabalho, homens. E ficou uma população de idosos, crianças e mulheres, gestantes, quem estava amamentando. Entendeu? Eu acredito muito nessa história, após o ouro, de ter matado a metade da população. A dos índios, tem pedras marcadas com cruz, entendeu? Em alguns lugares, marcado pelos escravos. O patrimônio da igreja era marcado, sumiram as pedras, porque o cara quer mudar a divisa, quer invadir uma parte que era da igreja, sumiu com a pedra, enterrou ela, alguém. Mas tinha pedras, alguns mais velhos, se você pesquisar, pode saber alguns marcos, né? E eu aonde falava de algumas, eu tenho certeza que ela foi deslocada, né? Esconderam ela para não perder, não vir, né? Quando começou a valorizar a propriedade, tudo valorizou em torno, o pessoal esconderam os marcos. Era uma pedra ficada de ponta cabeça, né? Esculpida com uma cruzinha ali era marco, era da igreja. Aí o muro dos escravos é o seguinte: todo empilhamento de pedra não foi feito após os escravos, que o homem branco, por sua conta e risco, pagando a mão de obra ou fazendo com as suas próprias mãos, não vai empilhar pedra para fazer cerca, certo? Então qualquer muro que tem, que não é o da igreja, não é de alguma pousada, qualquer muro, pedra empilhada, pedra seca, servindo de cerca, foi feito pelos escravos. Inclusive o do Waltenberg lá, ó, naqueles muros lá onde ele mostra que infelizmente desmancharam um bocado, que cercava, era um mangueiro e criar porco. Aquilo não foi feito após os escravos, aquilo ali foi feito quando a mão de obra era de graça, porque dá muito trabalho, entendeu? E o parque tem um pedacinho de muro de escravo. Então toda a cerca empilhada, pedra sobre pedra, é chamada de muro dos escravos. Aqui na Serra da Rancharia desmancharam a antiga fazenda onde tinha uma senzala do seu João Nivaldo. A empresa do eucalipto comprou, plantou eucalipto e deu para um dos encarregados que desmanchou os pilares da senzala para levar para fazer obra. Não sei para quem vendeu. É um crime a história, né?
porque tinha os pilares da fazenda. A fazenda não existia mais não, sabe? Embaixo era senzala, você vê que era 2,80 metros, 3 metros de altura de muro e os pilares nos meios. É desmanchado. Mas deve ter uns 4 a 6 quilômetros de muro de escravo para essa serra acima, no meio da Eucalipira. Eu conheço. Entendeu? Eu, quando estudava, eu trabalhei nos barrancados num garimpo ilegal lá. O cara era um jeitão de boiola, entendeu? Um coroa. Mas gente boa. Foi a primeira vez que eu vi um jogo da seleção brasileira na televisão a cor. As televisões eram tudo preto e branco. Ele trouxe carrinho de mão, que era raro, era tudo carrinho feito de pau. Ele trouxe paz boa, levinha, boa de trabalhar. Rede, pra gente dar uma relaxada lá na hora do lanche, certo? Aquelas cadeirinhas de praia que só fecham, pititinho, que é portátil para carregar, para levar para... E nós brincava, nadava num laguinho onde entancou para pegar água e trabalhava umas horas. Tinha um grupo de garoto que trabalhava de manhã porque estudava à tarde, outros estudavam à tarde, que era só quarta série, estudava sabe? Primeiro com a terceira, segundo com a quarta, né? Invertia os horários porque não tinha espaço na escola, era só 2 salas. Eu devia estar com 12 anos, eu estava na quarta, 11 a 12 anos. Quantos anos você tem agora? Pode contar? Posso, eu fiz 50, eu sou de 71. Então, vamos imaginar, de 71 para eu estar com 11, 82. em 82. Só que isso prolongou assim, aí depois que eu tirei a quarta série, eu já fui ajudar um tio a tocar gado, sabe? Já com outras visões, não fiquei no garimpo. Mas esse seu Manel, agora o dono do garimpo, o primeiro chute que eu calcei para jogar a bola e ir pro forró, foi ele que me deu. A gente pedia ele para comprar e descontar no serviço, mas ele sabia que a gente era de família pobre, passava aperto, off de pai e tal. Aqueles mais necessitados que trabalhavam com boa vontade, que vinham de disposição de trabalhar, eles sempre davam um presentinho. A gente encomendava, eles descontavam. Vamos imaginar que você pedia uma mochila, fosse nos dias de hoje, ou um tênis da Nike. Ele ia em Juiz de Fora, vendeu o ouro, trazia. Mas ele abatia no sábado que ia acertar com você. E trazia do dinheiro dele e abatia. Você trabalhava a semana, quando chegava no sábado, já te entregava a tua encomenda, já descontava e te dava. Eu acho que ele é uma vítima do ouro. Por isso eu falo que o ouro não é só bom. O ouro é muito perseguido, entendeu? É lenda, é história de minha avó, entendeu? Aqui eu vou completar agora, que eu desconfio que o seu Manuel foi assassinado assim que ele apurou o ouro, vendeu. O bandido estava lá vigiando, viu que ele saiu com o dinheiro, entendeu? Ele foi e não voltou, e deixou tudo. Deixou casa mobiliada. Tomaram a terra que não pagava imposto. Existem lendas e história. Minha avó era analfabeta, mas historiadora assim era difícil, entendeu? Ela contava casos de 3 gerações, de madrinha, de pai. E ela contava muita história de um padrinho dela que falava a respeito das queimadas no parque, de quem levava gado pro parque. Por quê, né? Era Serra Grande, né? Antes do Parque Estadual de Bitipoca era Serra Grande. Por que ela virou patrimônio da igreja, né? Da Santa, como a área da vila? Porque ela era de propriedade de uma filha única, que a família entrou em extinção, né? Filha única, não casou, ela deixou, tinha para quem deixar a herança para a igreja. A igreja não tinha o hábito de pagar impostos, terra devoluta. E eu subia para levar comida para os operários do parque da construção de casa de engenheiro, onde a lojinha lá dentro, a lanchonete. Naquela época, quando a minha mãe ganhou a licitação da comida, era marmita. Então os pedreiros que vêm de Belo Horizonte e vários outros lugares, eles se alojavam no parque, mas não tinham uma cozinheira para fazer comida. Então abriu lá uma licitação, minha mãe ganhou a licitação. Eu levava o almoço e ficava o resto do dia. Quem estava lá sem fazer nada, o ancião. Eu acho que dentro do parque ninguém conhece mais que o ancião. Ele só não conhece mais porque ele é meio preguiçoso, assim. Mas ele estudou gruta, ele explorou, ele entrou e tem uma noção de
de não se perder, de ir e voltar, né? Agora, junto com o filho do organizador, a gente ia meter na cara. Quer dizer, dentro da mata, dentro das grutas mais fácil, para mim era mole. Agora, um mergulho profundo, passou de tantos metros de profundidade de gruta, por aí fora, eu disse, você segue amanhã, vamos voltar hoje, para mim você dá pra... Entendeu? Quer dizer, eu tinha um limite a respeitar. O Anselmo sempre ia um pouco mais de alguns detalhes. Agora, essas caminhadas no aceiro, trilha, pra você ter uma noção, tinha uma trilha que ficou pra história. Uma trilha que sai do parque, entendeu? Que eu usava para ir para casa da minha namorada, que é a Helenice, minha esposa. E ele começou assim. Eu fui para lá e eles falaram, o Didi Borges, já faleceu. Ele era um vizinho do parque, né? Tinha um sítio lá. E a mulher dele teve filho em Lima Duarte e ele veio de carona para Ibitipoca, ou de um carro dele até Ibitipoca, e desceu por ali para ir no sítio dele. Aí ficou a trilha do Didi. Se um dia passou alguém, era possível que passasse. E eu fui procurar a possibilidade de passar por aquele lugar que eles falavam, que é quase que impossível de acreditar. Entendeu? E eu pegava desse sítio que foi, desse Didi Borges, e saía cá na Lagoa Seca. Para você subir no paredão da Lagoa Seca e olhar para baixo, não dá para imaginar que ali tem possibilidade de subir uma trilha. Subi várias vezes, desci com a Betânia, com a Helenice. Eu acredito que 90% da onde ele passou eu descobri e passei, entendeu? 10% eu atalhei, porque quando ele subiu e desceu, ele existia mais focos de incêndio, de fogo, porque era comum queimar para pôr gado, o fogo queimava aqueles paredões. Então, se estava queimado e limpo, era bem mais fácil dele identificar, entendeu? E para eu não ficar perdendo muito tempo com isso e nem alongando muito a trilha, quebrando a cabeça, eu cheguei num determinado ponto, de cima para baixo, depois de baixo para cima, e achei um obstáculo e fiz uma escada, entendeu? De madeira com 11 dregal aproximadamente 80 centímetros um do outro, quer dizer, era um barranco de pedra, né? Dando negativo com mais de 9 metros, de 8 a 9 metros. Peguei 11 dregalzinho lá. E eu lembro dela ter um canteiro de ponta livre, ou achar peixe roxo, achar peixe doce, o capim ouro, entendeu? Esse pó ouro lá. Ela falava muito naquele chá de bebe um golinho, mal não faz não. Canequinho esmaltado, cascadinho do lado. Vivia com uma chaleirazinha preta de ferro no cantinho do fogão a lenha, direto com aquele chá caseiro. Os netos do ICI, ela criou vários netos, que os filhos, arrumando um filho atrás do outro, aí apertavam para estar em casa, mandava para cada avó, no caso. Entendeu? Xaropinho lá, pegava um mel poejo, né? Não tem? Mel poejo. Ela fazia idêntico. Flor da fruta do lobo, o mel da abelha Europa e mais o camarazinho, é uma planta que eu tenho aqui, uma florzinha. Cozinhava aquilo, lançava no mel, punha aquilo no vidrinho, uma colher daquilo para o neto, outra para o outro, para o filho, estava respirando forte, com o peito pesado, porque está meio gripado, lá vai o xarope, casinha da Dona Antônia. Era o mel poejo que você compra na farmácia. Não é lenda, são coisas reais. As plantas estão aí. O puxinho é uma planta medicinal, mas hoje ela virou uma flor comestível, certo? Enfeite de prato vegano, então tem muito aqui, né? Mas o capuchinho é para tosse, para bronquite, com leite cozido, adoçado com mel. Aí numa dessas minhas andanças para comprar aí galinha, ovos e tal, eu comi uma broa, tomei um café. Eu adoro não fazer desfeita, certo? Tomo café toda casa, me ofereceu, nem sei um pedacinho. Aí eu comi uma broa lá e tal, e um café frio, esquentado, e saí dali e fui para outra propriedade. Não tinha o que eu estava procurando naquela propriedade. E me deu uma gastrite, que queimou de estômago, subiu azia, nossa, saía água na boca, dava lágrima no olho, e um dia frio. Aí eu tenho o hábito de tomar um pouquinho de leite gelado, mas pôr um pouquinho de água, aquela gordura aliviada, né?
dar uma relaxada naquele queimor quando acontecia. Aí eu cheguei na casa, essa eu vou citar o nome, da Euneida, que é uma senhora que perdeu a visão porque foi picada de cobra, mas ela cria lá uma galinha, vende um frango, ovo, nossa, excelente pessoa. E eu cheguei lá na casa dela e pedi um leite. Ela só me arruma até um pouquinho de leite e tal, porque eu tô com queimor de estômago. E ela gosta muito de mim, e ela falou, o leite eu te arrumo, mas eu tenho um remédio aqui, às vezes você até conhece, é tirar com a mão. Esse é fatal, se tu fizer, dá um gostinho ruim na boca, se você não é acostumado. Você conhece a chagra, o capuchinho? Eu já conheço demais, tem aqui de fora. Ela pediu, o Marconi, ela chama ele de Chico, Joaquim, alguma coisa assim, o marido. Ela falou baixinho com o papai, eu falei, não, eu conheço seu pai. Você pega uma folhazinha, uma flor e masca, dá um gostinho ruim na boca assim pro. Mas não é mesmo que o negócio é uma beleza? Vai no leilão de festa, aquele montão de vinho que dá, é tudo esses vinhos falsificados, cantina, sangue do boi, puro sangue, né? São Roque, muitos trazem o nome do santo, porque se não põe o santo não vende, de tão ruim que o vinho é, né? Aí eu tomei assim, antes do café da manhã, levantar e tomar uma dosinha, não é pra encher a cara não, viu, Dani? Tá bom. Uma dosinha do vinho, mas pode ser o vinho mais barato, esses falsificados mesmo. Você vai enfiar para dentro dele ali assim, umas 10, 8 folhas de Necotron. Necotron é uma espécie de boldo, eu tenho ele na horta. Ele amarga de verdade, viu? Você deixa ele ali, mas o normal é você fazer o uso meses, entendeu? Assim, se for grave a sua queimação de estômago, sua azia. Então você vai pegar e deixar uns 10 a 12 dias, 2 semanas, no máximo, a primeira garrafa. Pode pôr na geladeira, embaixo, as folhas dentro do vinho. Você tira um golinho, enfia as folhas, tampou e deixa lá, fermentando, descansando. Não deixa mais do que uns 10, 12 dias não, porque senão você não vai dar conta de beber. Mesmo sendo acostumado a beber aqueles vinhos seco, entendeu? Porque o vinho doce, um Cantina da Serra, um Ducave aí, esse vinho que é um suco de uva adoçado, ele se torna um vinho seco, amargo mesmo, com as folhas de Necotron. Aí quando você for abrir aqui, ele começa a beber, você já põe o segundo, que aí vai dar um período mais longo, mas o seu organismo já acostumou, sua saliva, seu paladar já acostumou com aquele amargo. Então a segunda garrafa, a terceira, para dar aí para uns 30 dias, um pouco mais, você dá umas 3 garrafas, entendeu? A minha maromba, que eu aprendi a fazer e melhorei muito, infelizmente eu não consegui refazer, que é o maquinário feito de madeira que o cavalo gira para amassar argila, para fazer a telha da coxa, para fazer o tijolo maciço, que é da minha casa, de várias casas, que eu trabalhei 20 anos com isso e vendi, entendeu? Muitos tijolos. Era, vamos dizer assim, tudo na madeira, né? Uma jarra onde o cavalo gira, que aqui tronco em cima, a engrenagem, tudo de madeira, feita com formão, encaixe, amarrando, entalhando. Engenhocas manuais feitas para tocar para as famílias mais de pouca renda, vamos dizer assim. Tinha um canavial no fundo do quintal, fazia e não tinha geladeira porque não tinha luz, moía a própria cana fresca, aí provava a garapa para ver se estava em excesso de açúcar ou não, para poder fazer o café, para adoçar a broa, fazia o melado para comer com angu e leite, entendeu? Aquelas engenhocas, aqueles engenhos, aqui, ó, o engenho da minha, que está atrás da árvore de Natal, todo de madeira, entalhado na madeira. Esse engenho criou 2 famílias. Esse engenho é mais velho que eu. Esse engenho foi entalhado e feito quando a dona Judite, que é madrinha do meu irmão mais velho que eu, estava grávida do filho caçula dela, o Pedrinho, que é 5 anos mais velho que eu. Ela já era uma senhora, já tinha tido vários partos, mas esse parto estava complicado, a gravidez de risco, muita dor, muitas cólicas. Aí o marido teve que ficar mais em casa no final da gravidez, mais perto de casa. Ele aproveitou que estava em volta de casa, derrubou a árvore, pegou a serra, serrou e entalhou.
Quando eu descobri que ele estava jogado fora, abandonado, eu troquei por um saco de adrubo de cobertura, que o cara estava me comprando adrubo, eu falei, não, eu te dou mais um, você me dá aquele engenho velho que tá jogado fora lá. Aí eu dei uma restaurada nele e pus ele como enfeite, como decoração, porque tem história. Quer dizer, são duas famílias, mais os vizinhos que levavam feixinho de cana, moía, fazer lá 10 litros de caldo de cana para fazer o melado em casa, quer dizer, em 2 sítios vizinhos, tá aqui, tem história o engenho. É um artesanato, é uma obra de arte, cara, transformar a madeira em uma máquina utilitária, né? Com certeza. É que nem a peneira, eu vendo peneira, sempre vi peneira, olhou lá em cima, tem 2. Morreu recentemente o artista dessas peneiras, Zé. O balaio era utilizado para ninho da galinha, para guardar mantimento, para colher mantimento, para transportar mantimento. Os compradores de galinha que comprava do criador, do agricultor familiar, e levava até os pontos de comércio, tipo lá no Abacateiro, era um ponto de comércio onde vinha a carga bruta, o sal, o açúcar, e descia a galinha, a batata, o ovo, o toicinho, em banda, né? Era tudo transportado em balaio. Eu aprendi a fazer balaio aos 12 anos com meu avô, eu fiz vários tipos de balaio. Balaio para galinheiro é feito de um jeito, ele é quadrado, para a galinha se acomodar, com portinhas do lado. Balaio para carregar o toicinho é feito para prender com uma corda que chama subcarga, jogar o couro em cima para não molhar se chover, para proteger do sol, tem tudo isso. Balaio para transportar tijolo para obra, na época não tinha carro, né? E, ela vai fazer uma casinha, fazer fogão, pegava 4, 5 cavalinhos aí, burrinho, botava, virava uma tropa, transportando. Os tijolos da pousada Janela do Céu, eu era garoto, eu ajudei a puxar lá do meu tio, né? Tio e vô lá, que fabricava para vender, o Gassuí e o Cláudio, né? O Gassuí, quem era o sócio dele, o Rodrigo, que é onde é a Janela do Céu, hoje foi tudo puxado em cavalo, em balainhos pequenos, porque aquele grande puxar milho dá trabalho de pôr e de tirar, porque a carga, 25, 30 tijolos dá 60 quilos, né? Dá 120 quilos, 30 tijolos, dá 2 quilos por tijolo, então é a carga de um cavalo. Não precisa para um balainho pequeno para caber isso, você calcula o tamanho, não é que nem o milho, que é um negócio gigante, né? E era feito à mão, buscava na mata, taquara, né? Quem não tinha acesso a taquara, existe, não é lenda, são fatos reais, entendeu? Eu discordo muito das lendas, vai ficar gravado isso. Não sou contra as lendas, só não acredito. São fatos reais. Existe fatos reais. A taquara é que quando ela morre, na região, é para todo lado. Não é que, pôs fogo, matou, é da natureza. Ela dá semente, a taquara é um bambu nativo, entendeu? Aí existem umas 3 espécies. A vantagem é isso, que às vezes morre uma, fica 2 que não são tão boas, mas ainda dá para quebrar o galho. Dava. Mas era tão usado que faltava taquara. Quanto dá lá? Leva de 7 a 8 anos a voltar. Depois que ela morre, aquela semente nascer e outras voltar. O taquaral a ponto de você fazer uma esteira para casa, fazer algum balaio, coisas utilitárias assim, cerca, rede. Aí, quando dá essas épocas que não tem, aí você tem a moita do bambu, esse bambu comum, bambu, né? Você faz o balaio com o bambu, mas o trabalho é dobrado e a durabilidade é muito menos. O bambu dá mais trabalho para preparar, que tem que tirar todo o miolo dele, para rachar, ele não obedece, não é tão flexível igual a taquara, né? Mas dá para trabalhar, não é emergência, não fica tão bom, só que não dura igual. Você fazer um cesto de taquara, que nem o meu cesto de lixo, uma taquara madurinha, se não deixar molhar, nem o sol bater, guardadinho no canto ali, suspenso, com o pezinho nele, se for cortado no minguante, a taquara bem madura, da qualidade boa, é 20 anos, 30 anos, ela não acaba. Eu não sei se já falou para você, se levantaram esse tema, era sobre os atos da Semana Santa. Algumas pessoas chegam a lembrar bastante. Pois não. Era coisa real, era um teatro que passou de geração para geração, que não dava para entender que era apresentado por pessoas normais, sem nenhum curso de teatro, assim, entendeu?
Não sei se vem da crença, da fé, mas era espetacular, entendeu? Deus pequenininho, quer dizer, quando tá aproximando a Semana Santa, você fica louco para assistir aquilo, porque era uma coisa surreal, entendeu? Era fantástico, os quadros da apresentação da Semana Santa, mas você sentia que era feito com amor, com coração. Quem tinha que dar aquela gargalhada e aquela corrida, aquelas piadas, interpretava muito bem. Não tinha meios de comunicação para alertar e muito menos condição de fechar a rua, ter carro civis. Você não vai atravessar o seu carro porque alguém vai arranhar ele. Agora põe uma ambulância lá, ninguém vai tocar na ambulância, entendeu? Hoje tem como. Agora vai ter a matéria humana, vai conseguir lá os 46, 50 participantes, que teve vez de ter 50 participantes. Quando eu citei para você da dificuldade, né? Da dificuldade de aproximar um imigrado para cá de um criado aqui, sabe? O que é nativo, nascido, criado ali, naquele regime de ver o pai fazer o cigarrinho de pai, queimar a coivara, queimar o cisco da horta, entendeu? Dar chicotada no cavalo, chuchar no boi para trabalhar. Aquilo é a rotina dele, vem de tradição em tradição passando, certo? Aí o que vem de fora já acha que é maus trato, que aqui não é ecológico, que é porqueira, que é servenguice, entendeu? Isso tira o sossego, a paz. Se você está bem na sua área, sem ninguém te perturbando, está respeitando seus limites, entendeu? É uma tradição de soltar fogos. Nós temos uma festa da padroeira em Vitipoca que 2 elementos proibiu de soltar foguete, chamou a promotora. Agora, Deus de criancinha, Deus de garotinho, eu recordo bem, 8 de dezembro, que é foguetório em Vitipoca, o padre soltava, a população foi criada com aquela cultura. Dá para mudar? Dá, mas tem que ser devagarzinho, não é impondo, não é criando rixa, entendeu? Inteligência, muitas vezes inteligência não é falar bem, escrever bem, é saber a hora de falar, né?